começar a gravar. Agora que eu estou começando a gravar. Pena, né? A mensagem é muito linda. Esse livro aqui eu ganhei de uma amiga lá do centro. Ele é muito bom, ele tem umas mensagens muito bonitas. Aí ontem aconteceu uma coisa chata lá na nossa reunião, e ele estava aqui à mão, falei, quer saber, eu vou pegar ele para... Né, porque a gente sempre reconstrói. É bom ler um dia. E essa coisa da fé aí que ele fala também, que eu achei fantástico, é isso. Quando você perde totalmente a fé, na realidade, é um pouco essa coisa que o egoísmo venceu, né? Eu não sei se bem o egoísmo ou o orgulho, porque eu acho que a falta de fé tem muito a ver com o orgulho, de não admitir que haja um ser superior a nós, uma força superior. É que o egoísmo e o orgulho são bem, né, irmãos gêmeos. E aí, é sempre a falta de fé que pode levar à autodestruição da pessoa em todos os sentidos, não só físico, mas moral e emocional. Bom, bom dia, Cris, bem-vinda. Vamos iniciar então, Pri, por favor. Bom dia. Bom dia. Amém. Bom dia, Kiti. Bom dia. Pode fazer do jeito que você quiser, ler pastorino, fazer a prece, aí é contigo agora. Você Olha só. entrou com a questão da fé, então vamos fechar os nossos olhos, vamos nos conectar a Deus, nosso Pai amoroso, de infinita bondade, né, que possamos estar ligados a Deus, a Jesus, a Maria Santíssima, aos benfeitores espirituais. Primeiramente, para agradecer por mais um momento de luz em nossos corações. Que esses momentos possam ser edificantes, que possamos compreender os ensinamentos de Jesus para poder praticar, pois foi isso que Jesus nos ensinou, que possamos praticar o amor, a fraternidade, a alegria, e inundar os corações que estejam necessitados com esse amor de Jesus, que Ele tanto nos ensinou. Vamos te pedir, Senhor, porque somos eternos pedintes. Vamos te pedir por cada irmão que esteja no planeta Terra, porque todos nós que aqui nos encontramos somos necessitados. Que uma fagulha do teu amor possa cobrir essa multidão de pecadores, Senhor. E vamos pedir também aos médicos espirituais que fluidifiquem a nossa água, com que seja necessário para o nosso organismo físico e para o nosso organismo espiritual também, Senhor. E assim, vamos te pedir a permissão para iniciarmos mais um evangelho abençoado nesta segunda, que assim seja. Assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos lá, Cris, deixa eu abrir aqui. O separado de hoje é Lucas 18, né, capítulo 18, versículo 24 ou 29. Mas o que eu peguei veio até o 30, então eu vou fechar. Eu também fui. Então, assim, ele começa assim: vendo o entristecido, Jesus disse: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. De fato, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os que ouviram isso perguntaram: então quem pode ser salvo? Jesus respondeu: o que é impossível para os homens é possível para Deus. Pedro lhe disse: nós deixamos tudo o que tínhamos para seguir-te. Respondeu Jesus: digo a verdade, ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pai ou filhos, por causa do reino de Deus, deixará de receber, na presente era, muitas vezes mais, e na era futura, a vida eterna. Então, foi a mensagem de hoje, e eu peguei do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, que fala de servir a Deus e a Mamon, uma instrução dos espíritos, né, que fala assim, o título é A Verdadeira Propriedade. Essa mensagem é de Pascal, né, foi em Genebra, em 1860. Ele diz assim: o homem não possui como seu, senão aquilo que pode levar deste mundo. O que ele encontra ao chegar e o que deixa ao partir, goza durante sua permanência na terra. Mas desde que é forçado a deixá-los, é claro que só tem usufruto.
e não a posse real. O que é então que ele possui? Nada do que se destina ao uso do corpo, e tudo que se refere ao uso da alma, a inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Eis o que ele traz e leva consigo, o que ninguém tem o poder de tirar-lhe e que o ainda mais lhe servirá no outro mundo do que neste. Desde depender estar mais rico ao partir do que ao chegar neste mundo, porque a sua posição futura depende do que ele houver adquirido no bem. Quando o homem parte para um país longínquo, arruma sua bagagem com os objetos de uso nesse país, e não se carrega de coisas que lhe seriam inúteis. Fazei, pois, o mesmo em relação à vida futura, aprovisionando-vos de tudo que nela vos pode vos poderá servir. Ao viajante que chega a uma estalagem, se ele pode pagar, é dado um bom alojamento. Ao que pode menos, é dado um pior. E ao que nada tem, é deixado ao relento. Assim acontece com o homem, quando chega ao mundo dos espíritos. Sua posição depende de suas posses, com a diferença de que não pode pagar em ouro. Não se lhe perguntará: quanto tinhas na que posição ocupáveis? Eres príncipe ou operário? Mas lhe será perguntado: o que trazeis? Não será contado o valor de seus bens nem dos seus títulos, mas serão contadas suas virtudes. E nesse cálculo, o operário talvez seja considerado mais rico que o príncipe. Em vão alegará o homem que, antes de partir, pagou em ouro a sua entrada no céu, pois terá como resposta: as posições daqui não são compradas, mas ganhas pela prática do bem. Com dinheiro podeis comprar terras, casas, palácios, mas aqui só valem a qualidade do coração. Sois ricos dessa qualidade? Então, sejam bem-vindos, e teu é o primeiro lugar, onde todas as venturas vos esperam. Sois pobre? Ide para o último, onde sereis tratado na razão de vossas posses. E aí, para fechar, tem uma outra parte que fala dos desprendimentos dos bens terrenos. E aí Lacordaire vem falando o seguinte: venham, meus irmãos, meus amigos, trazer-vos meu humilde auxílio, para ajudar-vos a marchar corajosamente na via de aperfeiçoamento em que entrastes. Somos devedores um dos outros. E somente por uma união sincera e fraternal entre os espíritos e os encarnados, a regeneração será possível. Aí ele fala: vosso apego aos bens terrenos é um dos mais fortes entraves ao vosso adiantamento moral e espiritual. Aí depois ele vem falando que tem destruição por conta disso, mas ele, no finalzinho desse título, ele fala assim: resumirei dizendo: aprendei a contentar-vos com pouco. Se sois pobres, não invejais os ricos, porque a fortuna não é necessária à felicidade. Se sois ricos, não esqueçais de que os vossos bens vos foram confiados e que deveis justificar o seu emprego, como numa prestação de contas de tutela. Não sejais depositários infiéis, fazendo-os servir à satisfação do vosso orgulho e da vossa sensualidade. Não vos julgueis no direito de dispor deles, unicamente para vós, pois não os recebestes como doação, mas como empréstimo. Se não sabeis pagar, não tendes o direito de pedir. E lembrai-vos de que dar aos pobres é saldar a dívida contraída para com Deus. Então, eu falei, não, eu tinha que fazer esse resuminho, né? E tudo está de acordo com o que a gente lê, com o que você leu aí inicialmente, do egoísmo e do orgulho, né? Porque às vezes, por ter um título, por ter mais dinheiro, você se acha melhor que o outro, e não é isso que vai fazer parte, né? Quando você chegar lá no mundo espiritual, não vão perguntar se você era rei, se era rainha. No estudo de sábado lá do Amaral Ornelas, estava até falando, né, da parte do céu e inferno, né, que a rainha chega lá e acha que vai ter vários súditos para servi-la. E não, porque ela não tinha qualidades do bem, né? Quando a gente morre, a gente não leva nada, nem o nosso corpo, então não resolve muita coisa, né? A gente tem que praticar o bem, trabalhar os bons sentimentos no nosso coração, porque é isso que vale, né? E o conhecimento, porque o conhecimento ninguém pode tomar da gente.
Estou sem som aqui falando sozinho. Eu acho que esse evangelho de hoje que você leu aí dá margem para muito comentário. Mas eu vou primeiro ler aqui o resumo do Torres Pastoriano para depois comentar, tá? Vamos lá. O comentário do mestre precisa ser interpretado em espírito, lembrando-se, mais uma vez, que o reino dos céus não é o céu para o qual a alma iria após a morte física, mas antes uma conquista realizada aqui na Terra. O rico pediu a vida imanente, na união definitiva com o Cristo interno. E o Cristo, manifestando-se através de Jesus, ensina-lhe que para obtê-la com perfeição é indispensável abdicar de todos os bens terrenos, para depois segui-lo internamente. Realmente, enquanto houver riquezas e bens, não é possível a união íntima e permanente, porque a preocupação com a gerência dos bens, por mais que seja o desapego, por maior que seja o desapego, distrai a criatura, levando-a para fora de si e, portanto, desligando-a de seu interior, do Cristo. É impossível servir a dois senhores tão opostos. Deus interno, que é o espírito, e o dinheiro externo, que na realidade seria a matéria. Satanás, enquanto Satanás quer dizer opositor. Tá? Quanto àqueles que seguem o Cristo, designando os que o buscam no imo dos seus corações e o encontraram e com ele se uniram, unificando-se a ele totalmente durante sua encarnação terrena, tornando-se, portanto, filho do homem, essa criatura encarnada experimentará todas as sensações gloriosas dele. A obtenção dessa indescritível e indizível felicidade por parte da personagem terrena encarnada pode considerar-se efetiva divinação. Essa interpretação cabe em sua íntegra acepção àquela personagem histórica que nos acostumamos a amar e que denominou-se Jesus Cristo da Terra. Porque mesmo os grandes avatares, acho que não chegaram a essa unificação com Cristo, esse vivenciar do Cristo. Mas fora isso, eu queria retornar e comentar essa parte do servir a dois senhores. Ele se coloca muito essa coisa do servir a Deus ou ao dinheiro, né? E ontem até no grupo também tem a leitura da prece, a moça que leu uma prece aí me despertou alguns pensamentos. O problema nunca foi o dinheiro. O problema é como a gente encara o dinheiro. O dinheiro, ele não precisa ser oposto a Deus. Muito pelo contrário. O dinheiro, a partir do momento que a gente trata ele como sagrado, como a gente deveria tratar tudo como sagrado, as nossas vestes, nossos alimentos, nosso abrigo, ele pode também servir como evolução e como ajuda ao próximo. Quando você faz com que esse dinheiro... Eu até comentei que, na minha opinião, o bem que o dinheiro faz, o dinheiro é tão bom quanto o bem que ele pode proporcionar a outrem. Mas aí está o problema. O que a gente faz com esse dinheiro? O que a gente usa com esse dinheiro? Porque também a gente sabe, como espírita espiritualista, que entre a aprovação da miséria e da riqueza, a da riqueza é mais perigosa. Porque a da miséria, no máximo, o ser humano ele pode cair na revolta. Ele pode se revoltar contra Deus, se revoltar contra a sociedade, se revoltar contra o mundo, por estar nessa posição de miséria. Mas na posição de riqueza, você pode ceder a todos os seus maus pendores. Você pode ceder a todos os seus vícios. Você pode ceder a tudo de ruim que há em você. Aí, nesse sentido, dinheiro é que vira o tal do Satanás, não como demônio cristão, mas Satanás nessa concepção de ser o opositor de Deus. Quando o dinheiro passa a servir a tudo que há de ruim, como até os nossos exageros de gula, por exemplo, eu me lembro sempre da Imelda Marcos, 400, 4 mil pares de sapatos. Gente, sabe, são coisas assim que a gente vê que são... E isso é um mau uso do dinheiro. E outra coisa também que o Pastorino escreveu, porque esse aí, no estudo dele, é uma coisa enorme, não deu, mega resumir.
ele coloca ali também essa coisa de posses, de bens. Bem, todo mundo tem. Até aquele que parece miserável, ele tem aquelas roupinhas para cobrir o seu próprio corpo. Só não tem bem é quem estaria andando pelado por aí. Então, todo mundo tem, que nem que seja um cobertorzinho, tem seu papelão, tem. Bem, todo mundo tem. O problema é o apego desse bem. Até aquela pessoa miserável, que tem só aquela canequinha quebrada para beber água, ele pode ter um apego tal a ponto de brigar por aquela canequinha. Então, não é a quantidade de bem que vai fazer você ter apego, não, mas é a forma como você encara isso, ou como você vai tratar os seus bens materiais. Porque isso a gente está cansado de saber, Pri, que nada é nosso, tudo é empréstimo. Mas a gente interioriza isso. A dificuldade disso, de interiorizar esses nossos conceitos. Nada realmente é nosso. Quando acaba, eu mesmo sou uma pessoa que eu confesso, eu morro de ciúme dos meus pincéis. Eu tenho apego aos meus... Sabe, é aquela coisa, a gente estuda aqui, sabe? Mas a gente reconhece os nossos próprios defeitos. Quando a gente estuda o Evangelho, a gente está doutrinando a si próprio. A gente está vendo ali as nossas fraquezas. Porque isso a gente está cansado de ver aqui, o Evangelho é a nossa cartilha de evolução. Ali tem tudo que a gente precisa seguir e aprender para evoluir e combater essas coisas dentro de nós. Então, realmente, o dinheiro em si não é o mal. Não é, muito pelo contrário. O dinheiro pode fazer muita gente. Quem tem dinheiro pode levar o remédio a quem precisa, pode levar o agasalho a quem precisa, pode levar o abrigo a quem precisa, o alimento, etc. O dinheiro pode financiar pesquisas, pode financiar N coisas, pode financiar a formação de jovens. Quantas histórias maravilhosas de pessoas com posses que pegam e conhecem um jovem pobre, de família humilde, e não apadrinham o estudo daquela pessoa, e aquela pessoa floresce e se torna um profissional de ponta. Quer dizer, um bom uso do dinheiro. O difícil é essa coisa do desapego, porque é difícil a gente não querer o nosso próprio conforto. Ainda mais quem lutou, quem vem, como eu, vem da coisa humilde, daquela coisa mais contada, que meu pai era aposentado, que era o dinheiro contado mesmo no fim do mês. Então, é difícil a gente não se permitir certos confortos, quando a gente deveria não se permitir isso para poder usar esse dinheiro para ajudar outras pessoas. Esse seria... Mas aí a gente recebe até pecha de imprudente. Não, você tem que guardar um dinheiro, tem que ter uma poupança para os dias assim, mais de atribulação. Até que ponto isso não é falta de fé? Quando eu deixo de ajudar alguém para guardar o dinheiro pensando em dias de tribulação. De certa forma, eu não estou duvidando de que naqueles dias de tribulação eu seria ajudada de alguma forma. Então, são N questionamentos que podem ser feitos nisso, o que a gente faz com o dinheiro, o que é verdadeira riqueza, o quanto as coisas podem ser prejudiciais ou não, e não depende nem da quantidade. A gente vê que tem pessoas de posses que ajudam tantas pessoas. O Ayrton Senna, quando morreu, a gente ficou sabendo tanta coisa que ele ajudava. Esse menino agora, o Paulo Gustavo, a gente também ficou sabendo tanta coisa que ele ajudava. E a gente, às vezes, tem pessoas que são até pobres, de classe média, baixa, pobres, que têm muito mais apego do que pessoas. Então, o dinheiro é perigoso? É. A fortuna é perigosa? É. Mas não é pelo que ela é em si, mas porque o perigo está dentro da gente, sempre. O perigo não está nas coisas. As coisas são facilitadores de bem ou de mal. Então, o perigo, no final da história, essa coisa de não servir nem a Deus nem a Manon, é a decisão do nosso coração. Não tem que ser externa, não tem que vir do nosso contexto material externo, mas tem que ser do contexto interno nosso. Porque a gente sabe que tem muita gente rica que é humilde, e tem muita gente pobre que a gente sabe que se botar a mão de uma fortuna, vai se perder com aquilo. Né? Como a gente, infelizmente, vê
Acontece muito, filhos de milionários que estão envolvidos em escândalos de acidente, de tráfico por excesso de velocidade, envolvidos com drogas. Quantos artistas jovens que ficam milionários e acabam se perdendo e até morrendo por causa de uso de drogas. Então, eu volto a dizer, tudo é o coração do homem, o que ele semeia dentro dele e o quanto, aquilo que a gente já falou também, da pouca luz que a gente tem de alimentar ela, porque as trevas externas podem ser muito profundas. Se a gente não manter aquela luzinha bem firme dentro de nós, ela facilmente é engolida pelas trevas. Falei muito novamente. Continua sem som. Não está voltando? Voltou. Para a Cris falar. Não, a Cris caiu. Ah, caiu? Cristina, tudo depende do uso que a gente faça, né? Eu até lembrei da questão da tecnologia. Você pode usar a tecnologia para coisas boas, né? Fazer pesquisas, para estudar, para evoluir, para se melhorar. Nós temos, né, o mundo nas mãos. Ou então eu posso usar para hackear o outro, né? Para desviar dinheiro, para montar uma legião, algo ruim. Então depende do... Ainda somos, assim, o nosso coração ainda é muito contaminado, essa questão do apego ao dinheiro é que é o problema, né? Você pode ter, se você pode ter um conforto, você não vai viver miseravelmente porque, mas se você tem, você pode usar, mas tudo é não usar em excesso, né? Você usa aquilo, o necessário e tenta ajudar o próximo. Outra coisa também que eu estava pensando, Pri, que a pior miséria não é a física, é a moral. Porque Sim. Eu aqui ainda vejo muito isso, Pri. Eu vejo gente catando lixo, papelão, catando latinha para vender. Mas para vender é para pegar aquele pouco dinheirinho e vir na boca de fumo comprar um crack. Sim, isso é o pior. Quando eu li aqui, eu pensei logo nisso. É o pior. É um dinheiro pouco, eu acho que são R$2, R$5 uma pedra de crack. Isso nada é fortuna, isso é miséria. Mas ali, aquele dinheiro é o tal Satanás, é o tal opositor a Deus, opositor ao bem. É o pouco que faz perder tanto quanto qualquer fortuna, não importa. Por isso também, pensando nisso é que eu falei, não é a quantidade do dinheiro, mas o que faz com ele. É o uso, né? É o uso que a gente faz. Então, que a gente possa ter fé, né? Fazer as nossas orações para a gente tentar fazer sempre o melhor possível, né? Tentando se melhorar um pouquinho a cada dia, Cristina, porque é difícil, a gente tem apego mesmo, né? Não tem como, né? Cada um é apegado a uma coisa. Tem um que é apegado aos livros. Eu tenho meus livros e não empresto, porque a pessoa vai estragar, ou qualquer coisa do tipo, eu empresto, a pessoa não devolve. Outros têm apego, sei lá, eu quero ter sapato e quero ter milhões de sapatos. O sapato amarelo tem que ter a bolsa amarela, o cinto amarelo. Ainda bem que eu não conheço muito pintor, só virtualmente. Não... Para não pegar o pincel. E aí a gente tem, né, as nossas fragilidades que a gente tem que ir trabalhando, né? A gente vai estudando para ter o conhecimento e vai trabalhando os nossos corações, né? E as provações vão aparecendo. Porque você tem que saber se passou por aquilo ou não, né? Ou se aquilo ainda é uma dificuldade. Aí você fala assim, nossa, isso sempre acontece comigo. É porque você ainda não aprendeu aquilo. Sabe, eu estava pensando sobre isso, que a minha vida foi muito mais complicada. E eu já te contei isso, que eu me lembro que eu devia ter 10 anos ou 9, porque minha avó faleceu quando eu estava às vésperas de completar 11 anos. E eu me lembro que eu pensei nisso numa das internações dela, que foi, acho que lá em Madureira, era um lugar longe pra caramba, e era um pavilhão assim, em forma circular, e as camas com criado modulado. Ela e um monte de gente, eu me lembro que no criado mudo que tinha do lado da cama dela,
eu vi uma baratinha andando, uma francesinha, e ao lado da cama dela tinha uma senhora com câncer aqui, mas, sabe, já exalando aquele cheiro. E eu, criança, vendo aquilo, cara, sabe, mesmo criança, aquela sensação, estou até emocionada, de impotência, de minha avó aqui, eu não posso fazer nada para ajudar ela. E eu me lembro de pensar, Deus, Pai, eu sempre pensei em Deus em forma de Pai, sempre conversei com ele mentalmente assim, Pai, que eu passe tudo o que eu precisar passar, agora que eu sou criança e na juventude. Mas, por favor, deixa eu ter uma velhice mais tranquila. Só que ali na minha ingenuidade, eu hoje tenho uma velhice bem tranquila, mas na minha ingenuidade ali, eu não percebi que a minha vida foi se tornando mais tranquila, porque nesse caminho todo de provações que a gente passa, eu comecei a me burilar, me deixar burilar, né? Porque essa é a questão, como você está falando, a aprovação é o teste, é aquele bater na gente. Eu costumo dizer aquela história, que as pessoas são como, já falei isso para você, são pedras, tem uma pedra aqui, cheia de arestas. Conforme uma vai batendo na outra, elas vão mutuamente se arredondando. E esse bater de pedra um no outro são os choques de personalidade. E são até as provações que os outros nos fazem passar, por causa das suas arestas e das nossas. Porque se a gente é totalmente burilado, quando a aresta do outro bater, vai escorregar, certo? Não vai ferir, vai escorregar. Mas aí nessa trajetória de autoburilamento, eu também reparei isso. As provações da minha vida diminuíram bastante. Hoje eu posso dizer que eu tenho, claro, tirando pandemia, claro, eu tenho uma vida muito mais calma. Mas não é porque eu sofri tudo que eu precisava sofrer lá atrás. É porque eu sofri sem me revoltar. Porque a gente sabe que também tem gente que passa pela provação e não aprende, até piora, fica revoltado. E aquilo vai acontecer de novo, e é o que você está dizendo. As provações se repetem porque as pessoas não aprendem, né? Desculpa, pode continuar. Não, era só isso mesmo. E aí a gente tem que ir estudando, aplicando, né? Errou a prova, vai lá, estuda mais um pouquinho, né? Para ver se aprendeu, aí faz um outro teste, até chegar o momento que não vai precisar mais desse teste, né? A vida vai continuar trazendo. Vai trazer. E se você não aprender, desencarna e retorna de novo. A mesma coisa. E eu também estava pensando em outro tipo de dinheiro também, Pri. Enquanto eu estava falando aqui, eu mesma falando, estava pensando. Que dinheiro a gente fala no cima do bem material, né? Dinheiro é moeda de troca por tudo. Mas um tipo de dinheiro de bem material, talvez o bem material primeiro, é o nosso corpo físico, certo? E o que a gente faz com esse primeiro bem material que a gente recebe? Eu acho que isso daí também é muito importante a gente ter essa coisa da consciência do que a gente está fazendo com esse primeiro bem material que a gente recebe. Eu recebi um corpo perfeito, eu não estou devolvendo o corpo perfeito. Eu danifiquei meu corpo. Eu fui viciada em cigarro, eu fui fumante, eu estou devolvendo o corpo danificado. Eu recebi de empréstimo um corpo, um bem perfeito, e estou devolvendo um bem danificado. Não pelo uso, porque acho que pelo uso tem aquela coisa natural. Mesmo o bom uso vai ter aquela desgaste natural. Então, aquilo vai ter um preço para mim. Vai ter que ter tipo assim, que a gente fala a coisa do... Você dá uma coisa como calção. Se você, tipo assim, você aluga uma casa, você vai dar lá aquele depósito. Está danificado, vai descontar do teu depósito. E você tem que, né? É a mesma coisa também. Eu já estou preparada para isso. Eu estou fazendo por onde de esperar não precisar pagar parte do depósito, mas se necessário for, sem revolta, eu fiz por onde. Se eu chegar e disser, pô, Cris, aí, vai ter que voltar uma criança com um bloqueio, não vai ter jeito. Vou falar o quê? A culpa foi minha. Então, a gente tem que pensar nisso também, não é só o dinheiro, moeda, mas também esse bem material primeiro que é o corpo físico. Concordo? Concordo, e é o mais necessário, né? Sem o corpo físico a gente não consegue trabalhar, né? Não consegue fazer nada. Isso. Entrou o aviso de 10 minutos, Pri.
Então, eu vou pedir, antes de mais nada, para você fazer a prece de encerramento, que aí depois a gente escolhe o outro e tudo mais, fazer as coisas com calma. Por favor. Então, vamos fechar os nossos olhos e agradecer a Deus por mais essa oportunidade benfazeja, agradecer aos mentores espirituais que estiveram conosco, nos auxiliando, nos intuindo, nos ajudando. E vamos pedir, Senhor, abençoe os nossos lares, os nossos vizinhos, os nossos familiares, aqueles que não têm um teto, Senhor, aqueles que vivem em locais violentos demais, em locais insalubres, aqueles que passam por dificuldades e até mesmo aqueles que não te conhecem, Senhor. Abençoa o coração de cada um deles, que eles possam sentir ânimo em seus corações para continuarem na trajetória. Muito obrigada, Mestre Jesus, muito obrigada, Maria de Nazaré, e muito obrigada, Deus, por essa oportunidade benfazeja, que possamos ser abençoados e que possamos continuar com os nossos corações unidos a Ti, Senhor, para fazermos sempre o melhor a cada instante. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus e que o Senhor nos ilumine e tenha paciência conosco pelos nossos tropeços na caminhada, né? A gente vive tropeçando, mas faz parte do nosso degrau evolutivo. Faz parte. Então, vou tentar agora escolher. Você quer escolher? Não pode escolher, Cris. Porque eu sempre escolhi lá pelo meio e vem Lucas. Agora eu estou pegando mais para a ponta para ver se a gente sai de Lucas, que a gente está só em Lucas, né? Ah, Lucas! Não pode sair de Lucas. Não é para sair de Lucas. Olha, eu acho que eu vou pegar. É tão curtinho aqui, Pri. Uhum. Mas às vezes tem tanto ensinamento, Cristina. Deixa eu escrever aqui, Lucas 11. Uhum. 24 a 26. Sim. Olha que título legal. Você já percebeu que tem 3 semanas que a gente pega do 24 em diante? Tem a ver, eu acho, com a... Eu ia falar bobagem, você fala. Você Se quiser fazer correlação, também está em Mateus 12. também está em Mateus 12? Uhum. Mateus 12, 43 a 45. Olha o título. O título é A Estratégia de Satanás. Vamos lá. Então, eu acho que vai dar pano para manga. Uhum. Porque esse negócio, a gente não acredita em Satanás como eles acreditam, né? A maioria dos cristãos. Satanás, essa coisa, é o opositor a Deus. Nesse sentido, eu acho que dentro da gente tem muito Satanás. Sim. Porque também aquela coisa que a gente vive falando, a animalidade na gente é muito presente ainda. E toda animalidade, a maior parte da animalidade, ela vai ser opositora à criação. E a nossa dificuldade, né? São os nossos defeitos. Eu continuo achando que a maioria dos nossos defeitos são herança do tempo da animalidade. Eu vejo aqui, convivendo com meus gatos, a minha gata, ela está com problema sério para aceitar o Arcos. Os outros já aceitaram, mas ela, assim, quando ela vê ele se aproximar, se eu não estiver no meio, ela ataca ele, ela vai para atacar. Essa agressividade dela, eu sei que é fruto do medo, pura e simplesmente do medo. Só que essa agressividade, se ela não trabalha isso durante as existências, encarnações, ela pode um dia ser um ser humano ou covarde ou agressivo. Tudo isso eu acho que a gente herda do nosso período de animalidade, esses nossos defeitos. Quer dizer, a maioria, né? Outros acabam, sei lá. Isso daí também é pano para manga, a gente vai estudar com o tempo. Então, minha linda, hoje é isso. Quer comentar mais alguma coisa? Não, tudo certo. Então, beleza. Tenha uma boa tarde, que eu sei que aí já é tarde. Aqui é manhã. Já estou começando o dia e você já se livrou disso, mas a gente daqui a pouco tem coque, tem que acabar
acabo finalizando o diário aqui. Melina? Muito obrigada, Cris. Até segunda. Até segunda. Um beijo. Beijão no coração.